Shalom, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura, para a leitura da segunda aliá da Parashá Balak. A segunda aliá é de Números 22, do 13 ao 20, e a leitura da Brit Hadashah, nessa semana, uma delas é Mateus 21, do 1 ao 11. A aliá anterior a gente leu que os príncipes de Moab e de Midian foram até Bilam para que ele descesse até Balak. E lá ele mandou ficar paradinho lá, deitar, dormir, descansar, para saber se o Eterno iria permitir a ida de Bilam até Balak ou não. Vamos desenrolar essa história. Leitura, Números 22, do 13 ao 20. E Bilam levantou-se pela manhã e disse aos senhores de Balak: Ide à vossa terra, porque o Eterno recusou deixar-me ir convosco. E os homens de Moab levantaram-se, vieram a Balak e disseram: Bilam recusou vir conosco. E Balak tornou a enviar senhores mais numerosos e mais honrados do que aqueles. E foram a Bilam e disse: Assim falou Balak ben Tzipor: Rogo-te, não deixes de vir a mim, porque te honrarei muitíssimo e tudo o que me disseres farei. E vem, rogo-te, amaldiçoa para mim a este povo. E Bilam respondeu, dizendo aos servos de Balak: Ainda que Balak me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia infringir o dito do Eterno, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. E agora ficai aqui, rogo-vos, também esta noite, e saberei então o que mais o Eterno vai tornar a falar comigo. E a palavra de Deus veio a Bilam de noite e disse-lhe: Se os homens vieram para te chamar, levanta-te e vai com eles, mas somente a coisa que eu te disser, isso farás. Segundo os Midrashim, que é a Torá oral, tá? Isso aqui não é invenção da minha cabeça, não. Tá na internet, tá no Google, é procurar, tá? Para ter certeza. Outra coisa, uma coisa muito importante. Uma vez eu aprendi que a gente não julga a profecia, a gente julga o profeta. Então, qualquer pessoa que fala para você e que tá explicando alguma coisa, se você não acredita, faça como o salmista fala em Salmos 37, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado que se refugia nele. Bem-aventurado aquele que procura entender realmente o que o Eterno fala. A Torá escrita, né, os 5 primeiros livros, não foram dados apenas os 5 primeiros livros, sem uma explicação. Tem toda uma explicação por trás. Antes da Torá ser escrita, ela era falada, ela era passada de geração em geração. Por isso que se fala em Midrash. Midrash é a explicação oral da Torá, tá? Então, segundo o Midrash, nessa segunda ida, Bilam ia pedir tudo, porque mesmo com um exército gigantesco, o Balak não iria conseguir pagar um exército gigantesco para matar o povo de Israel. E ele confronta de novo, Bilam confronta de novo o Eterno, né? Pergunta de novo com arrogância. Aqui entra uma questão de arrogância, de orgulho e prepotência muito grande. Por quê? Porque ele estava naquela situação de justiça própria, em que ele estava 100% certo e ele estava duvidando da capacidade. Ele estava botando em dúvida a capacidade de Deus, a capacidade do Eterno. Não só de proteção com o povo de Israel, mas de realmente aparecer, de realmente se mostrar. Porque o Eterno não se mostra para todos. Eu vou repetir. O Eterno não se mostra da mesma maneira para todo mundo. Ele se mostra de uma maneira para uns, de outra maneira para outros. Mas ninguém conhece ele por completo. Ele só dá a completude da glória, ele só dá a permissão de ver a completude da glória dele para pouquíssimos. Tanto que por isso que Miriam, Arão e Moisés, eles não entraram na terra prometida.
porque o DNA deles era tão elevado, né? O DNA não, o nível de santidade deles era tão elevado que se eles entrassem na Terra Prometida, o povo seria destruído, porque não iria elevar demais o nível. Quando você está em intimidade, a tal ponto de intimidade com o Eterno, existe um ponto de intimidade com o Eterno em que a tua presença como ser humano, carrega o DNA do Eterno, carrega a presença do Eterno de tal maneira que nada fica, nossa, que trovejão, que nada fica sem ser abalado pela presença do Eterno. Tudo é abalado pela presença do Eterno. Muito bem, essa é a aliá de hoje. Vamos então para a leitura de Mateus 21. Mateus 21, versos 1 a 11. E olha só que interessante. Bilam. Ele foi até Balaão. Bilam ou Balaão foi até Balaque, montado aonde? Montado num animal, né? Que animal era esse? Uma jumenta. Olha o texto de hoje. E quando aproximou-se de Jerusalém e foi a Beit-Pagai, ao lado do Monte das Oliveiras, enviou Yeshua 2 dos seus talmidim. E disse-lhes, vão a esta vila que está adiante de vocês, e imediatamente vocês encontrarão uma jumenta que está amarrada, e um jumentinho com ela. Soltem-nos e tragam-nos para mim. E se um homem lhes disser algo, diga-lhe que são necessários ao nosso Senhor, e ele imediatamente os enviará para cá. E isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela mão do profeta, que disse, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, humilde e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E partiram os talmidim e fizeram como lhes ordenara Yeshua, e trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre o jumentinho suas roupas, e montou sobre ele Yeshua. E muitas multidões estenderam suas roupas pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e lançavam no caminho. Entre parênteses, esses ramos de árvores aqui, ramos de tamareira. Tinha muita tamareira. E as multidões que iam adiante dele e o seguiam, clamavam e diziam, Uxana, filho de Davi, bendito que vem em nome de Adonai. Salve nas alturas. E quando entrou em Jerusalém, estava em tumulto. Estava em tumulto toda a cidade. E diziam, quem é este? E as multidões diziam, este é Yeshua, o profeta, que é de Nazaret, da Galileu. Enquanto Bilam, por 3 vezes, surrou a jumenta, porque a jumenta estava simplesmente tentando desviar do anjo. E Bilam estava tão preocupado com a sua justiça própria, com a justiça feita pelas próprias mãos, que não enxergou. Ele não enxergou a jumenta. A jumenta o Eterno teve que fazer um milagre, uma coisa extraordinária demais, que é um animal falar para a criatura poder parar e ver que estava errado. E ainda assim seguiu. E ainda assim tentou por 4 vezes amaldiçoar o povo de Israel e não conseguiu. O rei veio montado sobre um jumento,
sobre um jumentinho filhote, filho de uma jumenta. Humildade. Renúncia. O jumento fala de renúncia e humildade. Ele renunciou. Yeshua renunciou a tanta coisa. Renunciou ao orgulho. Renunciou a si mesmo. Para que a glória do Eterno se manifestasse nele. Yeshua, em todo o tempo, foi humilde de coração e renunciou. Ele podia não fazer nada daquilo, mas ainda assim, ele disse que se cumpra a vontade do Eterno, a vontade do Pai. Então ele foi montado num jumentinho, filho de uma jumenta, como estava escrito nas profecias dos profetas anteriores, tanto os maiores quanto os menores. E é isso, tá fazendo sentido? Já falei. Não aceita assim de bom grado, não. Estuda, leia, pergunte se o que eu estou falando faz sentido, mas não pergunte para qualquer pessoa, pergunte diretamente para a fonte, que é o Eterno Deus de Israel, através da sua Ruach, através do seu Espírito, Ruach HaKodesh, Espírito do Santo de Israel, ele vai se manifestar, em nome de Yeshua HaMashiach. Beijo para vocês, Shalom, Shalom.